E um crente pode chegar aí até a começar a brigar um com o outro, discutir e de repente até começar a querer expulsar demônio um do outro. Imagine, dois crentes brigando, expulsando demônio um do outro. Estão querendo dizer que crente tem demônio? Então olha só. E naquela hora pode ser exatamente uma ação demoníaca. Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que evitar essas discussões, essas contendas, né? Essas discordâncias, e todos pensarmos uma mesma coisa, procurarmos aprender a palavra de Deus e praticar essa palavra em nossa vida, em nosso cotidiano. Se nós vermos que uma pessoa ela não aceita discutir, né, a palavra de Deus, aprender, então melhor deixar para lá, porque vai causar divisão, vai causar briga, inimizade. Então quando nós encontramos uma pessoa que sabe, né, debater a palavra de Deus, chegar a um denominador comum sempre, procurando na Bíblia, né, procurando na oração, aí o que? Uma revelação da palavra de Deus, nós estamos crescendo nessa revelação, nesse aprendizado, é ótimo. Mas quando a pessoa não quer de jeito nenhum, quer defender uma posição porque viu alguém falar, porque viu escrito num livro e tal, e a pessoa não está procurando aprender, mas está apenas procurando defender uma posição que encontrou em algum lugar, aí então vai gerar o quê? Uma discussão, uma briga, até inimizade. Então o melhor é evitarmos, né, discutir ou conversar sobre alguma coisa com essa pessoa, porque vai causar divisão e inimizade. Então veja que o conselho de Paulo a Timóteo é o quê? Fugir dessas discussões, principalmente lá sobre genealogia, sobre lei e tal, porque aqueles que defendiam a posição de guardar a lei, por exemplo, para ser justificado, eles queriam era confusão, era dividir mesmo a igreja. Então Paulo diz que fuja dessas discussões, porque as pessoas não querem estudar a Bíblia, não querem orar para descobrirem alguma coisa, uma revelação de Deus, mas querem apenas o quê? Defender uma posição que está num livro, algum professor ensinou. Então não querem estudar, não querem se humilhar diante de Deus e buscar uma revelação. Querem apenas defender uma posição, e muitas vezes uma posição que está num livro calvinista, por exemplo. E aí vai acabar uma confusão, aí, uma discussão. Então, a Bíblia ensina o que? Fuja dessa discussão, né? Parte 1, a benignidade fundamenta-se no amor. Então, o que é benignidade? É o tópico 1. Tópico 2, Jesus, exemplo de benignidade. Tópico 3, a benignidade na prática. Tópico 1, o que é benignidade? Você conhece o significado dessa palavra? Benignidade significa índole boa, bom caráter, benevolência, humanidade e bondade. No crente, essas características não são resultado de uma boa formação acadêmica ou de uma família funcional. É o resultado do fruto do Espírito. Não conseguimos ser bondosos pelo nosso próprio esforço. A bondade que estamos estudando vem de Deus, pois Ele é a fonte de toda benevolência e amor. 1 de João 4,8. Deus é amor, logo a benignidade é uma das características do crente. Então, olha, a benignidade aí, ó, bom caráter, né? Uma pessoa de boa índole, olha só. Então, a pessoa não é que ela nasceu assim, é uma coisa que vem de Deus. Então, nós podemos olhar aí uma pessoa boa, que nem crente é, trata todo mundo bem, é muito manso, humilde, e não é nem crente. Então, o que é isso? Isso aí, o que? É uma coisa natural dele. Essa benignidade que nós estamos falando aqui não é uma coisa natural, ninguém nasceu com isso, é uma coisa que vem de Deus, é um olhar que nós aprendemos com Deus, é uma boa intenção sempre que vem de Deus. Então a nossa intenção que a pessoa seja salva, intenção que a pessoa saiba mais sobre Deus, intenção que a pessoa cresça espiritualmente,
Então sempre existe o quê? Uma boa intenção. Quando essa benignidade, qualidade do fruto do Espírito em nós, ela é desenvolvida, ela sempre vai ter a boa intenção. Boa intenção. Que intenção? Intenção sempre de levar a pessoa para Deus, para a salvação, para um conhecimento melhor de Deus. Sempre essa intenção. Não é a intenção de disputar, de ganhar uma posição, de ganhar um dinheiro. Nada disso. A intenção sempre é boa, sempre levar a pessoa a Deus. Por isso que a pessoa que é benigno, sempre ela estará tentando ganhar almas. O desejo que ela tem de ganhar almas, de abençoar as pessoas, de orar pelas pessoas, sempre visando o bem das pessoas, nunca pedindo nada em troca. Não é uma negociação. Não se aproxima de Deus querendo alguma coisa, mas ele se aproxima de Deus querendo ser usado por Deus para abençoar as pessoas. Isso é benignidade, sempre tendo essa intenção boa. Tópico 2. Jesus, exemplo de benignidade. Jesus, como homem perfeito, é o nosso maior exemplo de benignidade e amor. João 3,16. Ele amou os ricos e os pobres e sempre ajudou a todos que foram até ele, como, por exemplo, a mulher cananeia, cuja filha estava miseravelmente endemoniada, Mateus 15, 21 a 28. A princípio, parece que Jesus não estava se importando com o clamor daquela mãe. Porém, o mestre estava testando a fé daquela mulher. Jesus mesmo declarou: ó mulher, grande é a tua fé. Mateus 15, 28. Jesus, em sua bondade, não se prendeu a debates religiosos ou políticos, pois sabia que a sua missão era salvar e resgatar os que estavam perdidos. Lucas 19, 10. Então Jesus sempre tinha a intenção de revelar Deus aos homens. É evidente, né, que houveram aí vários problemas, né? Existem sempre aqueles que querem confrontar o ensino da palavra de Deus, o verdadeiro ensino, a verdadeira pregação, né? O verdadeiro agir de Deus. Então, aqueles religiosos sempre vinham, né, com inveja de Jesus, sempre vinham para tentar pegar Jesus em alguma coisa, né? Sempre vinham tentando desmanchar o que Jesus estava ensinando. Diziam que os milagres que Jesus fazia eram demônios, né, que estavam fazendo. Então sempre aí havia uma coisa contrária a Jesus. Agora Jesus não se prendia a isso. Jesus nunca deixou de fazer a obra de Deus por causa disso. Jesus não se tornava inimigo deles, embora eles se tornavam inimigos de Jesus. Jesus os amava, queria mostrar para eles Deus. Não é? Então veja bem, você não pode parar de pregar o Evangelho porque alguém não quer ouvir o Evangelho, porque alguém está perseguindo você, porque alguém está te odiando por causa disso. Jesus disse: me odiaram sem causa. Então olha só, ele não fez nada de ruim para aquelas pessoas. Ele sempre fazia o bem. Ele sempre queria mostrar Deus. Então vinha aí como a cananeia, por exemplo, né? Que muita gente pensa que ele um grosso, o trator era mau. Não, a intenção dele era testar a fé dela, ver se realmente ela tinha fé para receber o milagre que ela estava querendo. Por que isso? Porque Jesus foi enviado à casa de Israel. Ele tinha uma função, ele tinha uma missão, que era levar os judeus a conhecê-lo como seu Salvador, como o Messias esperado. Então ele veio para pregar o reino de Deus, o Evangelho que Jesus pregou, o Evangelho do reino de Deus, não foi o Evangelho da graça. Ele estava pregando para os judeus. Mas aí o que aconteceu? Apareceu a Cananeia. A Cananeia não pertencia à família judaica, não era descendente de judeu. Então Jesus agora vai dizer exatamente isso para ela. Mas ele não está dizendo que não vai ajudá-la. Ele está querendo que ela insista. Está querendo que ela aumente mais a sua fé. Que ela acredite que mesmo não sendo do povo judeu, ela pode receber. Então Jesus está fazendo uma coisa ali, extra missão que ele tinha. Olha só. Então ele precisava ser o quê? Benigno.
ele amou aquela mulher e ele elogiou. Somente 2 pessoas Jesus elogiou a fé. E uma das pessoas foi exatamente essa mulher. Porque ela teve fé, ela se humilhou e recebeu o seu milagre devido a isso. Então olha só que na sua benignidade Jesus levou aquela mulher, conduziu aquela mulher naquele diálogo para que ela recebesse aquilo que não estava à disposição dela, era para os judeus. Então isso é benignidade, você vai levar a pessoa a receber uma bênção de Deus, mesmo que essa pessoa não mereça, mesmo que não estivesse nos planos agora, mesmo que você não estivesse agora por conta de fazer isso, não estava direcionado a fazer isso, mesmo assim, então a sua benignidade que veio dessa qualidade do fruto do Espírito presente em nós, vai fazer com que nós possamos ajudar até aqueles que não deveriam, ou que não poderiam, ou que nós não tínhamos intenção de ajudar, mas nós vamos ajudar, porque a benignidade nos move a isso, a sempre ajudar, sempre abençoar. Tópico 3, a benignidade na prática. O evangelista Billy Graham diz que é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem, mas precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. Para isso precisamos ser cheios do Espírito Santo, como está em Efésios 5,18. A terceira pessoa da Trindade, habitando em nosso interior, nos leva a ser bondosos em todas as circunstâncias. Muitas pessoas rejeitam o cristianismo porque alguns cristãos não amam como seu mestre. Jesus foi gentil para com os publicanos e os pecadores. Ele se assentava e comia com essas pessoas. Mateus 9, 11 e 12. O mestre também fez questão de pousar na casa do publicano Zaqueu. Lucas 19, de 1 a 10. Os publicanos, por serem os cobradores de impostos, eram odiados pelo povo, pois em geral cobravam mais do que as pessoas deviam. Na cruz, Jesus demonstrou benignidade ao atender o pedido de um salteador. Lucas 23, 42 e 43. Então é fácil, né? A coisa mais simples é ser paciente, né? É tratar mal. É fácil, porque é uma reação instantânea que vem em nossa vida. Não são todas as pessoas que têm essa reação, né? Muitas pessoas já são mansas, tranquilas, por natureza. Mas, se nós somos assim, então, o que nós temos que fazer? Mudar isso, nos aproximando mais do Espírito Santo para aprendermos, né? Para mudarmos. E isso é gradativo. Então nós percebemos isso em nossa vida e nós vamos mudando. Com isso, o que nós temos que fazer? Nos aproximar mais do Espírito Santo, orar mais, né? Nos dedicarmos mais e, a partir daí, mudarmos esse nosso agir. Veja só, as pessoas que Jesus geralmente confrontava, né? Sempre eram o quê? Os religiosos. Não eram as pessoas normais. Eram aqueles que representavam a religião de Israel. Então esses sempre havia uma discussão, uma contenda, né? Sempre havia alguma coisa. Por quê? Porque eles não aceitavam a verdade de Deus, não viam Jesus como representante de Deus. Então eles estavam ali exatamente só para combater Jesus. Mas todas as pessoas, as demais pessoas, Jesus sempre tratava bem, Jesus sempre queria abençoá-los, foi até na casa de pecadores, comeu junto com eles, né? Tratou bem. Aquela mulher, por exemplo, pega em adultério, Jesus não chegou lá e condenou-a. Veja só, é um tratamento de Deus, um tratamento em amor, sempre com benignidade, sempre com maneira de ajudar, de fazer com que as pessoas sejam salvas, né? Se aproximem de Deus, tenham uma vida melhor. Essa sempre é a intenção de quem é benigno, de quem aprendeu do Espírito Santo a benignidade. É sempre a intenção de ajudar, de melhorar, de fazer com que a pessoa compreenda as coisas de Deus. Então Jesus, ele mesmo diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então ele sempre chegava com amor, com bondade, sempre com a intenção de ajudar, sempre
com a intenção de levar Deus às pessoas, de fazer Deus conhecido àquelas pessoas, que eles pudessem conhecer o amor de Deus.